Olá, você que acompanha o 3 Quartos Cego, eu sou Danilo Sanches Ferrari, tudo bem? E como tá no título do vídeo, sim, o Lula vencerá as eleições em 2020. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Compra na GearBest, ativa o sininho das notificações. E isso do Lula vencer as eleições em 2020 vai acontecer por uma coisa que eu tô chamando de efeito de cabo de guerra. Quando começou esse efeito cabo de guerra? Esse efeito cabo de guerra começou com o governo do PT. Antes até, digamos, pelo que eu entendo, isso é minha impressão, eu posso estar errado, ok? E você pode ter impressões diferentes das minhas. Não precisamos brigar por isso. Até mais ou menos o governo do PT, já parece que as coisas estavam um tanto equilibradas, né? Entre o país, entre o jeito de governar para os ricos e um pouco para os pobres, estavam mais ou menos equilibradas. Enfim, entre a direita e a esquerda ali estavam mais ou menos equilibradas. Acontece que quando chegou o governo do PT, nos 12 anos que eles ficaram, 12 anos, era para 16, ficaram menos, enfim. Nos 14 anos que ficaram aí, o que aconteceu? Muitas vezes eles foram tomando decisões que até em alguns pontos pode-se dizer que foram corretas, outras não foram, enfim, mas que forçaram a barra e que muitas vezes não era o que a média do povo estava interessada, ou que a média do povo acreditava com coisas corretas. Não só somado a isso, veio o avanço da internet e o avanço das aglutinações, das pessoas criando seus grupos e defendendo seus direitos. E a esquerda abraçando grupos como os homossexuais, os negros e as pessoas com deficiência e, enfim, e os grupos mais carentes. E aí, e às vezes até os grupos, e aí o surgimento com mais força dos grupos não cristãos e dos grupos ateus. E aí também, isso tudo, de alguma forma, incomodou a média da população, que era um pouco mais conservadora, né? As pessoas não aceitaram muito bem, mas era quem estava no governo, não conseguiram tirar. E criou-se uma certa resga, uma certa rusga aí, né? Criou um certo rancor de uma parcela da população por causa das atitudes. Somado a isso, veio os erros que a esquerda cometeu enquanto estava no poder, de emparelhar o governo, roubo e tudo mais, certo? Então, tudo isso criou uma rusga na média da população. Por que eu estou chamando de efeito cabo de guerra? Vamos dizer que até o governo Fernando Henrique as coisas eram equilibradas. O cabo de guerra era mais ou menos puxado um pouquinho para lá e depois puxava um pouquinho para cá. Não havia uma força majoritariamente dominante nem da direita nem da esquerda. E aí veio o PT nos seus 14 anos de governo e pegou esse cabo de guerra e puxou para a esquerda com força suficiente para trazer o cabo muito para a esquerda, o todo para a esquerda. Então, digamos que o PT estava usando força 1. Bom, como tudo isso que eu já expliquei resultou na rancor do povo, talvez um marqueteiro muito inteligente, enfim, criaram a figura do Bolsonaro, que é a figura do anti-PT, do anti-esquerda, do cara que vai trazer o país de volta para a moralidade, combater os privilégios, combater os crimes. Enfim, criou-se esse discurso em volta do Bolsonaro. E esse discurso agradou essa parcela da população que ficou com rancor da esquerda. E aí o Bolsonaro foi eleito. E aí quando o Bolsonaro foi eleito, ele, para tirar a corda do cabo de guerra da esquerda, ele teve que usar força 2. Então tudo que o Bolsonaro está fazendo está sendo mais agressivo até do que a esquerda estava fazendo em alguns pontos. Nas questões de lei, nas questões de visitas, nas questões de atitude, nas questões de fala. No começo do governo do PT, eles não foram tão agressivos quanto o Bolsonaro está sendo agressivo agora. Então, o Bolsonaro, para trazer a corda para a direita,
teve que usar força 2, o dobro da força que a esquerda usou. Só que isso, de novo, está criando rancor com uma parcela da população. A parcela da população que está se sentindo ofendida, de negros, mulheres, homossexuais, deficientes e por aí vai. Tem uma parcela da população que está se sentindo ofendida, que era a parcela já de esquerda, e tem uma nova parcela da população, que é uma parte da população mais jovem, que já havia se acostumado com as decisões da esquerda e não concorda com o que o Bolsonaro está fazendo. Então isso está gerando uma nova antipatia com o Bolsonaro, da mesma forma que gerou com o PT. Então, o que vai acontecer? Se o marketing da esquerda souber trabalhar isso bem, e o Lula é inteligente, por mais que possamos não gostar dele, o Lula é inteligente, talvez ele saiba usar tudo isso a seu favor, ele vai conseguir criar um discurso de força que vai trazer ele de volta em 2022. Eu acredito que exista campo para a esquerda trabalhar e conseguir eleger o Lula em 2022 em ele estando livre ou vivo. Porque não estou torcendo pela morte do Lula, também não é isso. Venhamos e convenhamos, ele já é um senhorzinho e assim, a tendência é que senhorzinhos batam as botas. Mas não estou torcendo pela morte do Lula, não é? Então seria horrível da minha parte torcer pela morte do Lula, só porque eu não gosto dele. Enfim, não é o certo. Mas é só uma constatação aqui, levando em consideração a idade dele, né? Enfim, até eu posso morrer antes que ele, vai saber. Enfim. Então, se o Lula conseguindo aproveitar esse discurso e essa vantagem que a esquerda vai ter por causa do rancor que está sendo criado em relação à direita, que está sendo agressiva, eles vão vencer. E eu acredito que isso vai acontecer. Não é possível que a esquerda vá deixar essa oportunidade, que sinceramente é uma oportunidade de ouro para eles, passar. O Bolsonaro está criando seu próprio inimigo. Certo? Ok. Beleza. Em a esquerda vencendo, o que vai acontecer com a esquerda vencendo? Eles precisam puxar esse cabo de guerra de volta para a esquerda. Só que eles não podem usar força 2. Se eles usarem força 3, vai ser muito lento. Então eles têm que usar força 4. Então eles vão ter que usar o dobro de força que o Bolsonaro está usando nesse momento. Então vai ser uma esquerda muito mais agressiva do que a gente está acostumado. E o próprio Lula falou que quando saiu da cadeia, e já vi isso no Twitter, que ele disse que saiu mais à esquerda do que entrou na cadeia. Então, digamos, que podemos entender disso que ele saiu mais radical à esquerda do que ele entrou na cadeia. Saiu com raiva, saiu com ódio. Então é lógico que o Lula, munido desse ódio, um discurso bom, o apoio de muita gente, vai trazer uma esquerda, não vou dizer forte, mas uma esquerda contundente, até mais contundente do que a contundência do Bolsonaro atualmente. E aí, todo mundo fala que o Bolsonaro podia instaurar um regime militar, mas sinceramente, a partir de 2022, quando o Lula for eleito, que eu acredito que vai acontecer, mesmo não gostando disso, a gente pode vir a ter uma ditadura, um governo autoritário, tanto de direita quanto de esquerda. Porque vamos pensar, o Lula vence em 2022 e emprega uma força 4 no cabo de guerra. Esse efeito vai continuar. Vai criar antipatia em uma boa parte da população que vai querer puxar para a direita. E em 2026, provavelmente a direita ganhe, só que vai ser uma direita que para puxar para a direita não vai poder mais usar força 4, vai ter que usar força 8. Então essa direita que provavelmente vai vir em 2026 vai ser uma direita muito mais agressiva do que qualquer coisa que a gente já viu. E em 2030, se a esquerda ganhar, como minha teoria prevê, vai ser uma esquerda que vai usar força 16. Entendem meu raciocínio? Então vai ser uma esquerda muito mais agressiva. Então em algum momento, a partir de 2022, nós podemos ter um governo autoritário, tanto de direita quanto de esquerda. Isso pode acontecer, ninguém está livre disso.
Porque o efeito cabo de guerra está acontecendo. É a minha visão. E isso é perigoso demais, que a gente pode levar o país para o caos. Então, é uma coisa que eu temo, porque não tem ninguém contundente no país, não tem ninguém aparecendo no país, não tem ninguém na mídia pregando o equilíbrio. Todo mundo está pregando ou a força violenta da esquerda ou a força violenta da direita. Violenta não no sentido de porrada, mas no sentido de atitudinal. Ninguém está tentando ser equilibrado e criar um equilíbrio entre os dois lados. Então, essa polarização que a gente está vivendo hoje só tende a aumentar com essa situação toda. E isso, como eu estou dizendo, vai levar o país para o caos. Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Tomem cuidado, não sejam tão extremistas nem para a esquerda, nem para a direita. Tentem entender, você que é da esquerda, tenta entender o amiguinho que é da direita. E você que é da direita, tenta entender o amiguinho que é da esquerda. Por favor. Senão a gente não vai caminhar para um futuro bom. Seja esse futuro com a direita ou com a esquerda. Não vai ser bom. Bom, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Compra na GearBest, ativa o sininho das notificações. Muito obrigado e falou!